Oh, Cirostra no ar, Cirostra no ar, vamos que vamos, infinito e além, pra cima sempre, simbora. Como estão vocês? Na paz? Espero que sim, que estejam todos bem, todos estejam bem. Quero compartilhar com vocês uma reflexão. Não sei se já passou esse questionamento, essa pergunta na mente de vocês. Mas eu já tive vários momentos onde eu me perguntei, ou até de repente fiz uma pergunta aí ao astral, ao todo, né? A pergunta é: qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? Você já fez essa pergunta para si mesmo, ou para, sei lá, para quem, ou para onde, ou por quê? Em algum momento você já se questionou sobre isso, né? Qual seria o sentido da vida? Parei agora para meditar sobre isso. E de fato é uma pergunta intrigante. Não sou eu que vou dizer aqui qual é o sentido, mas até mesmo o propósito de eu estar compartilhando essa ideia com vocês é justamente o que eu estou sempre falando aí, né? Sobre o lance de incomodar os incomodados, né? Eu sempre acabo encontrando com pessoas que fazem muitos questionamentos, né? Até por conta do meu trabalho também, né? A missão aí, a profissão que eu tenho hoje de terapeuta, psicanalista, muitas pessoas apresentam, né, uma certa interrogação, uma indagação, né, de qual seria o motivo de tantas coisas acontecendo, porque basicamente não são apenas coisas legais que acontecem, né? Tem muita coisa que incomoda, e às vezes essa incógnita, né, essa pergunta, qual o sentido da vida, também pode se tornar, essa pergunta em si, ela pode se tornar, né, um certo incômodo, né? Porque não tem uma resposta somente para isso. Não existe uma resposta definitiva para essa pergunta, para essa incógnita, né? Talvez nós vamos perceber que são muitos pontos de vista, são muitas variáveis, uma série de situações acontecendo ao mesmo tempo, que torna a resposta para essa pergunta uma coisa assim bastante interessante e bem diversificada. Isso por conta da diferença, né, constante entre tudo e todos, e principalmente sobre os acontecimentos, né? Se a gente for olhar bem, não existe nenhum dia, nenhum segundo igual, exatamente igual. Nada é exatamente igual. Está tudo sempre em uma constante transformação, uma metamorfose ambulante, né? Basicamente. E sendo um pouco mais direto, né? Há uma reflexão aí em cima dessa pergunta: qual o sentido da vida? Eu acredito que é interessante olharmos ponto a ponto. Primeiro de tudo, o sentido. O que significa, né, talvez, essa palavra sentido? Sentido dá uma ideia de direção. E ao mesmo tempo, ela também implica, né, em eu imaginar que se tem uma direção, além de uma direção, deve ter um porquê também, né? Um porquê dessa direção. Então talvez, começando a analisar dessa forma, a palavra sentido já me faz parar para pensar nos milhões de porquês que podem existir, né? Não, voltando ao que estávamos falando agora há pouco, não tem um ponto fixo, não tem uma resposta certa, né? Tudo pode mudar constantemente. Até a minha opinião, ela pode mudar a qualquer momento, a qualquer segundo. Isso é fato. E na sequência, a palavra também, né, dentro dessa pergunta, que é importante a gente destacar, é a vida, né? Vida. Qual o sentido da vida? Falamos agora de uma forma resumida sobre a palavra sentido, e nesse momento a gente para pensar sobre a palavra vida. O que seria a vida? O que ela representa, né? Também
Preciso lembrar que isso pode abrir um entendimento, nossa, de várias formas, né? Porque a vida para mim pode significar uma coisa, para você pode significar outra, mas eu vou tentar aqui deixar um ponto de interrogação, né? Um ponto de questionamento, se de repente a vida não poderia ser um simples movimento de criação. Um simples movimento de criação, é um sentido, não um sentido, mas é uma força de expansão. A vida em si. A vida em si, ela é uma criação constante. Creio eu que isso pode fazer sentido, talvez. Podemos até colocar uma frase: tudo se cria, nada se perde. Tudo se cria e nada se perde. Se a gente for prestar atenção em como a palavra, né, vida se apresenta para nós, a vida ela representa um movimento mesmo, um movimento de criação constante em tudo, em todos, para tudo e para todos. É impressionante que até mesmo se a gente for considerar os pensamentos eles se criam e eles tomam vida. Os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as nossas atitudes, elas geram vida para os comportamentos, e os comportamentos, uma vez que estão em andamento, né, eles geram vida para determinadas situações, né, onde podemos ter situações agradáveis e também situações desagradáveis. Depende muito do que estamos fazendo com essa criação, né, com essa vida em si. Então, agora juntando, né, o sentido e a vida, o que dá pra gente talvez começar a trazer, né, para o campo das ideias? O sentido, o porquê, uma direção. Olhando de uma forma macro, né, maior, gigante, os universos, pelo que a ciência mostra para nós, né, os estudos aí das ciências comprovam, né, e mostram pra gente, os universos eles estão em constante movimento. E o movimento, a direção, é em forma espiral. É uma gigantesca força em espiral. É uma espiral. Aí, de repente, eu posso parar para pensar assim, mas espera aí, essa espiral vai para cima ou vai para baixo? E aí vem os cientistas e explicam para nós, através de comprovações, né, de estudos e testes, que nos universos, nas galáxias, no espaço, lá fora, né, na antimatéria, ou seja, lá fora, no espaço, pelo que os cientistas comprovaram, não existe para cima, para baixo, para o lado, peso, não tem uma referência. Mas, como nós aqui, né, seres humanos, nós nos movimentamos através de identificação das formas, né? Nós colocamos esses nomes, né? Colocamos aí uma forma, né, para meio que facilitar, talvez um sentido de orientação, né? Para a gente ter uma noção do que, aonde estamos, o que estamos fazendo, porque se a gente for olhar a experiência que a gente está imerso aqui, né, na humanidade, nós estamos num corpo físico dentro de um planeta material, matéria, né? Aqui tudo é mais pesado por conta das situações da gravidade e tudo mais. A gente está dentro de um projeto físico. E sempre que eu for, que eu tiver a necessidade ou que eu tiver a curiosidade de buscar explicações, um entendimento de qualquer coisa, eu sempre vou partir de um princípio. E esse princípio é o ponto onde estou. Sempre eu vou ter que me situar dentro de um ponto de localização atual. Então, nós aqui na Terra, os cientistas, os seres humanos em si, sempre quando precisamos de um ponto de referência, nós iniciamos a partir de onde estamos. Ou seja, nós precisamos colocar linguagens, formas, dar formas às coisas, que seja através de palavras, para podermos ter uma certa noção
do que pode ou não estar acontecendo. E falando de universo, quando se diz que ele está em movimento de espiral, um sentido espiral, independe, né, se é para cima ou para baixo, mas é uma rotação, é uma criação constante acontecendo. Em tudo, em todos os lugares, de todas as formas, desde o micro ao macro. E assim, talvez, eu vou começar a perceber que essa palavra sentido, né? Sentido, nesse questionamento de qual é o sentido da vida, o sentido, ele é espiral. Ele é espiral, ele é de constante transformação, porque quando você olha para uma espiral, não dá a impressão de que há uma mistura sendo feita. Não dá essa impressão de que, até quando você vai mexer alguma coisa, você põe lá o café com leite e põe o açúcar, você vai mexer em espiral, né? Claro, tem pessoas que mexem de outra forma, mas geralmente a maioria é na espiral. O movimento da espiral, ele dá uma sensação de mistura. E a mistura nada mais é do que uma possível transformação. Percebe? É uma ideia, é uma sugestão de reflexão. Então, o sentido nada mais é do que de transformação. E se a gente percebe que não tem uma direção certa, não é para cima nem para baixo, nem positivo nem negativo, porque isso são formas de linguagem aqui da Terra, né? Se não tem um positivo e negativo, a transformação, ela acontece independente de para onde está indo. Mas daí eu posso questionar, né? Pô, Ciro, mas nem todo dia é bom, nem todo dia é positivo. Tem dias aí, tem momentos, tem horas, existem minutos que são negativos, são ruins. Então, poxa, como é que explica tudo isso, né? Qual o sentido? Aí que tá. Falamos agora há pouco. Essas palavras, né, que nós utilizamos para a gente ter uma orientação, né, um sentido mesmo, né? Elas são importantes enquanto dentro dessa experiência humana. Elas são importantes porque dá para a gente se situar, né? Dá para se localizar. E se localizar é interessante porque se eu me localizo, eu consigo ter uma noção de onde estou. Sentindo isso, eu sei que é meio maluco o que eu estou falando, mas quando eu consigo perceber onde eu estou, começa a abrir a possibilidade de eu perceber aonde eu gostaria de estar. Porque se agora eu percebo que eu estou num lugar que está incômodo, talvez partindo desse ponto de referência, desse ponto de orientação interna, né, de onde estou, esse onde estou na sua linguagem aí pode ser bom ou pode ser ruim, mas é importante atingir, né, esse ponto de orientação interna, porque é a partir dele que eu vou abrir a possibilidade de enxergar aonde eu gostaria de estar, como eu gostaria de estar, e de repente perceber o caminho que eu preciso trilhar. Percebe? Por mais difícil que seja, todos nós sempre temos essa percepção, né? Todos nós sempre temos essa intuição de que eu não gostaria de estar assim, eu não gostaria de estar assado, eu queria estar lá, eu queria estar aqui, ou eu queria estar assim ou assado. Todos nós temos esse senso de orientação. Por quê? Porque nós percebemos aonde estamos no agora. Aonde estamos no agora. O que acontece é que eu não percebo que é no agora que existe a possibilidade de mudança, é no agora, não é no passado e nem no presente. Que é outra coisa também que levanta uma incógnita gigante, né? E se o tempo não existe? É uma coisa que também existem estudos aí que mostram que o tempo nada mais é do que uma forma que nós humanos, né? A humanidade de forma histórica aí vem tentando expressar de alguma forma o que seria o tempo ou o que é o tempo para se organizar, para se situar. Mas quando se olha numa visão cósmica, o tempo ele não existe. Ele não existe. Por que não existe? Porque, segundo o que alguns estudos físicos e científicos mostram, só tem o agora, só tem o aqui e agora. Não tem passado, não tem futuro. Mas, dependendo de em qual dimensão você está, por exemplo, aqui nessa dimensão física, né? A terceira dimensão, que é onde nós estamos, a terceira, a quarta dimensão, ela tem
na terceira e na quarta dimensão, basicamente aqui, nesse campo, né, que a gente percebe que é um campo material, um campo físico, é necessário um ponto de orientação a partir de onde estamos, de onde está partindo o nosso campo de visão. E se o nosso campo de visão está partindo de um plano físico, material, automaticamente, para eu me orientar, eu vou criar uma linguagem, né? Eu vou criar uma forma de perceber o que é, ou como é e o que faz esse tal tempo, né? Daí vem a criação de calendários, de relógios e tudo mais, que é uma forma de se orientar, entende? Enfim, o sentido então é uma transformação imparável. É isso, o sentido, é transformação. O Raul Seixas, ele fala de uma metamorfose ambulante, né? Seria basicamente isso mesmo, a transformação constante. E a vida, né? Na pergunta qual o sentido da vida, a próxima palavra de reflexão. Eu sei que está ficando extensa, né, essa reflexão, mas não dá para falar de uma forma resumidamente assim, ainda que eu estou me esforçando para resumir, mas é uma pergunta, não sei para vocês, mas para mim é uma pergunta inquietante, mexe comigo desde criança, desde o meu nascimento até hoje. Então assim, a vida, né, o que é a vida? Ó, vida, a vida, se a gente for parar para analisar, quando se diz assim, nasce uma vida, criou-se uma vida, eu dei vida, a criação, é a criação, a vida é a criação, e a criação, ela também não para, a criação não para. Se você colocasse uma câmera fixa numa calçada e deixar ali, sei lá, por 10 anos, o que você vai presenciar? Se você faz esse experimento, deixando essa câmera parada ali por 10 anos, num determinado pontinho ali de uma calçada, sabe o que você vai presenciar nessa... Vamos imaginar que essa câmera tem o potencial, né, de gravar por 10 anos. Sabe o que você vai presenciar? O sentido da vida. Pô, Ciro, como assim o sentido da vida? Se a gente acabou de meio que sugerir que o sentido seria uma transformação constante, e de repente pensando que a vida em si pode ser uma criação constante, o que nós vamos perceber numa gravação como essa é que nada fica parado, nada vai surgir. Vamos considerar, né, no campo invisível, você tem lá, em primeiro lugar, os átomos, os prótons, os elétrons, os nêutrons, que estão ali presentes e você não consegue ver, se bobear nem com um equipamento mais avançado. Partindo desse princípio, tem as bactérias, né? As bactérias que você também não está vendo nessa filmagem. Das bactérias vão surgir as situações físicas, que são as manifestações da poeira, do limbo, ou seja, mesmo aparentemente falando e olhando para uma gravação dessa, eu posso ter, às vezes, a impressão de que nada está acontecendo. Mas com o passar do tempo, começa a ficar visível o acontecimento. Que é o que estávamos falando aí, desde o invisível até a manifestação, de repente, de uma gosma, né? Sei lá, como é que fala? Eu não sei o nome desse negócio aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Sei lá, não sei o nome desse negócio. Você que sabe o nome aí, depois coloca aí nos comentários. Eu não sei, fugiu da cabeça agora. Não é um limbo, é um negocinho. É um musgo veio na mente, eu acho. Ou seja, nada fica parado. Então, a transformação da criação, que seria o sentido da vida, basicamente é movimento. Tudo está em movimento. Tudo, literalmente tudo está em movimento. E quando se fala em movimento, eu não sei vocês, mas pensou em movimento, eu penso em, claro, exercício, né? Exercício, atividade, mas também me faz lembrar dança, música, né? E tem alguns estudos que comparam, né, a criação, porque os universos eles estão em constante criação.
né? Segundo a ciência, todas as análises e estudos que são feitas, eles percebem que os universos, as galáxias, toda a natureza em si, toda a criação em si, ela não para, né? Ela não para. Então, existe um movimento constante. E alguns estudos comparam, né, esse movimento a uma dança cósmica. A uma dança cósmica. E quando se fala de uma dança cósmica, você pode talvez começar a considerar que deve existir, talvez, se há uma dança, deve existir, talvez, uma música. E o que seria essa música cósmica, né? Basicamente, alguns estudos sugerem que seria uma frequência de movimento, uma frequência criadora, uma força. E essa força, talvez, cada um de nós, cada cultura, cada civilização aí dá um nome específico para essa força, né? Talvez agora, nesse momento, a gente pode chamar de o todo, a fonte, o todo, a fonte. Então basicamente pegando essa ideia, né, uma frequência, é uma música. Estou tentando comparar de uma forma mais fácil de pegar o sentido da coisa, sabe? Quando você está num lugar onde está tocando uma música que você não gosta, né, ao qual você se incomoda um pouco, o que você faz? Se tiver possibilidade de sair, ok, você vai embora. Mas vamos imaginar que de repente você está com seus familiares e você não pode sair naquele momento. O que você faz? Você encontra uma forma de pelo menos passar pela música sem se perturbar tanto. Então, de repente, eu não sei vocês, mas quando eu estou num lugar onde tem uma música que eu não curto muito, né, um ritmo que eu não curto muito acontecendo, o que eu faço eu procuro não me apegar àquilo ali. Né? E às vezes eu até procuro analisar um pouco assim das batidas, da letra, do sentido da música. Porque a música ela tem um sentido. Percebe? Ela tem um sentido, a música tem um sentido, ela te dá uma direção. Pode ser uma direção que te agrade, como pode ser uma direção que não te agrade, mas de qualquer forma você percebe isso. E se dá para sair fora, ok, você sai. Mas se não dá, o que você tem que fazer é aprender a passar pelaquele momento, pelaquela música. Logo mais, outra música vai começar. Percebe? Mas tudo é uma criação. Música é criação. E a música, quando ela está acontecendo, ela está gerando um movimento, ela está gerando uma transformação, ela está gerando uma direção. Então, o sentido da vida é basicamente uma criação constante e uma transformação imparável. Não dá para parar a transformação. Então é uma transformação e uma criação constante. É o sentido da vida. É o que hoje eu tenho para mim. Né? Ou seja, até quando eu estou no meu pior dia, uma transformação está acontecendo. Algo está sendo criado. Até porque já está se manifestando, né? Algo foi criado de ruim e aí de repente aquilo está ali mexendo comigo. E sendo bom ou ruim o que está acontecendo comigo, a transformação ela é constante. Esse algo ruim ou esse algo bom vai me transformar. De um jeito ou de outro. Eu querendo ou não, vai me transformar. Porque é uma criação. É uma criação. Então, o sentido da vida é uma transformação constante de toda a criação. Criação não é só coisas boas, criação é tudo, literalmente tudo. Então, toda a criação ela está em constante transformação. E o sentido da vida é eu começar a entender isso, a perceber isso e simplesmente aprender a dançar essa música, a passar por esse movimento de transformação e de criação. E entender que, assim, tudo tem um porquê de estar acontecendo na minha vida. Tudo tem um porquê. O algo que está me incomodando hoje, amanhã vai ser para mim uma obra-prima, uma matéria, um instrumento, uma ferramenta de transformação para que eu tenha ali a habilidade de transformar o incômodo em algo útil, em algo, algo produtivo. Eu ia falar positivo, mas pode ser. Então, considerando que tudo tem um porquê de estar acontecendo, tudo tem. E muitas das vezes esse porquê eu não vou entender agora, eu posso entender lá na frente. Lá daqui, sei lá, pode ser um dia ou pode ser um ano ou 10, não sei. Mas toda essa transformação constante da criação, ela vai gerando memória, ela vai gerando experiência, ela vai gerando bagagem. E essa memória, essa experiência, ela acaba se tornando uma ferramenta que abre a possibilidade da gente transformar tudo que está acontecendo em algo produtivo.
Percebe? Então o sentido da vida, basicamente, apesar de eu ter dado uma viagem astral e cósmica com vocês aqui nas ideias, mas o sentido da vida hoje, para mim, ele é esse lance de transformação constante de uma criação que não para. Uma criação que não para. A minha mente não para de criar, o meu corpo não para de criar, o meu espírito, então, o meu campo espiritual não para de criar. Não sei como é para vocês, mas as ideias não param de surgir, não param. Tanto ideias boas como ideias ruins. A diferença é que hoje eu procuro não me prender a nada que seja bom ou ruim, eu não me prendo, eu não me apego. E sempre que eu percebo que eu estou me apegando, eu me lembro, eu mesmo faço questão de me lembrar que eu preciso soltar. O conhecimento ele é importante, né? Ter conhecimento é importante, mas o que vai me trazer sabedoria não é o acúmulo de conhecimento, é o quanto eu sou capaz de conhecer, perceber, sentir, mas ao mesmo tempo não me apegar a isso. Aí sim eu vou estar desenvolvendo um movimento de sabedoria, que é basicamente não me prender a nada, né? Por quê? Porque tudo está em constante transformação. O que hoje é X, amanhã vai ser Y. E o que é Y agora, amanhã vai ser W. E assim em diante. E se eu for ficar preso a padrões, preso a momentos, eu vou sofrer assim de uma forma impressionante, sendo que de repente, se eu aprender a passar simplesmente pela experiência, lembrando que o sentido da vida é justamente esse ponto de transformação constante de uma criação que não para, e a criação pode ser negativa ou positiva, né, usando essa linguagem aí para facilitar para nós. Então assim, até o que é ruim vai passar. Até o que é ruim vai passar, isso é básico, a gente sabe disso. Né? Não, nada é perene. O sofrimento ele não é perene. Ele vai se tornar perene, a sensação vai se tornar perene, né? A sensação, porque não é nem a realidade, mas tudo bem que a realidade ela é muito... depende muito do ponto de vista de cada um, né? O que é realidade para mim pode não ser realidade para você, as nossas realidades podem ser diferentes, mas assim, algo só fica perene se eu alimento. Se eu coloco a minha atenção em cima daquilo. Aí a minha sensação é de que não tá passando, de que não tá... Mas a bem da verdade, tá passando sim. Só que tá mais difícil. Por quê? Porque eu tô apegado, eu tô segurando ao invés de soltar. Né? Aprender a dançar essa dança cósmica, a entender essa frequência, é simplesmente passar por ela. Mesmo não gostando da música, desenvolve um movimento, desenvolve ali algo para não ficar tão chato, para não ficar tão pesado. Né? Aprende a dançar conforme a música, deixa passar, solta, vai indo. E você vai perceber que quanto mais você se esforçar para aprender a dançar, e daí talvez fica essa ideia, né, de sentido da vida, aprenda a dançar conforme a música, você vai ter a possibilidade de não sair tão lesionado de cada experiência que você está passando. Né? Você começa a adquirir a habilidade de sair, mesmo de uma situação que não gosta. Então a sugestão final é aprenda a dançar conforme a música. Seja qual for o momento que você esteja vivendo, apenas sinta as batidas do seu coração, sinta as batidas do ar, do vento, da terra, não sei qual pode ser o elemento que de repente você pode se utilizar como ponto de referência de que assim, nada é perene, tudo está em constante movimento, tudo está em constante transformação e a criação ela não para. Então você tem um potencial gigante de participar de tudo isso, mas para participar de uma maneira produtiva, você tem que aprender a desenvolver esse movimento de soltar. Solta. Nada é seu. Tudo é nosso. Nada é seu em particular. Tudo é do todo. E nós fazemos parte do todo. Então tudo é nosso. Tudo é nosso. Mas se tudo é nosso, qual é a necessidade de apego? Qual é a necessidade de segurar, entende? Então apenas solte, apenas deixe passar. Sinta, perceba, analise, mas não alimente. Deixe passar. Deixe fluir. Não alimente as coisas. Apenas deixe passar. Deixe fluir. Eu entendo que assim, o que eu estou sugerindo para nós aqui não é um exercício fácil, não é simples, mas assim, tudo começa a partir de um ponto de reflexão. Tudo que existe na nossa vida deu início através de um ponto de reflexão. Aquele momento em que você parou e teve uma ideia, isso é um ponto de reflexão. Percebe? Então, o que eu estou fazendo aqui é jogando sementes de reflexão. Se você chegou até aqui, está acompanhando cada status aí e vem acompanhando a linha de raciocínio, não é agora. Talvez lá na frente, em algum momento, sei lá, essa reflexão aqui que você parou para prestar atenção, ela pode talvez começar a desenrolar um movimento, uma força de transformação.
Não que eu seja a peça-chave de mudança da tua vida, não é sobre isso. Eu sou apenas o mensageiro, eu sou apenas o instrumento, né? Através da minha intuição, eu senti de compartilhar com vocês essas reflexões que eu tenho comigo, no meu íntimo, né? Eu e meu espírito, minha mente, meu corpo, a gente faz toda essa análise. Então, assim, eu não estou me colocando aqui como um guru, como o cara que traz a chave mestra para o entendimento das coisas, nada disso, nada disso. Eu simplesmente senti na minha intuição, no meu coração, de compartilhar com vocês ideias, né? Como eu até me apresento aí, né? Cirostra no ar, incomodando os incomodados. Tem muita coisa que me incomoda. A diferença é que hoje eu aprendi a dançar conforme a música. Então, quando eu tenho um incômodo, hoje eu procuro falar sobre isso, eu procuro buscar sentido para isso, eu procuro, burilar, questionar cada situação que acontece, mas sem o desejo de me apropriar. Eu não quero posse de nada. Isso eu também comecei, através dos estudos, perceber que eu não desejo ter o conhecimento para que eu me torne poderoso. Não, eu vou atrás do conhecimento para que eu possa cada vez mais me desprender das coisas. O conhecimento é para simplesmente desenvolver um movimento de desapego. É entender e, começar a só me permitir a sentir, não mais querer saber o porquê, mas apenas sentir. E sentir o quê? Sentir essa vibração, sentir essa frequência, sentir essa música tocando, essa dança cósmica acontecendo e de repente encontrar a minha forma de entrar nesse movimento. O conhecimento ele vem para que eu perceba o que está acontecendo. Uma vez que eu percebo o que está acontecendo, eu estou mal. Aí o que eu vou fazer com isso é procurar não me prender a esse sentimento. Eu vou permitir que esse sentimento ele vá passando. É uma força que está passando, é uma energia que está passando. E só deixe passar, só deixe passar. Não se apega, não se prenda. Assim também com as coisas boas, né? Porque a gente sabe que as coisas boas elas não se mantêm, elas também passam, né? Até o que é bom passa. Tudo passa. Tudo está em constante transformação. Toda a criação está em constante transformação. Nada para, nada fica fixo. Entende? Nada fica ali estagnado, nada. Tudo está em constante movimento. O que pode acontecer é que eu não estou percebendo. Às vezes o movimento está no invisível, e aí eu estou achando que nada está se modificando, mas tem muita coisa, ou tudo se modificando. Ok? Então, assim, o conhecimento ele é importante, porém eu devo apenas passar por ele. Não me... E eu estou falando isso porque o perigo de se apegar ao conhecimento é que uma vez que eu me apego a isso e eu me acho, né, assim, entendedor de tudo, de todos, porque eu tenho conhecimento e eu sou poderoso, o que acontece é que eu começo a entrar num campo de certeza. Eu tenho certeza, e essas certezas, elas me deixam rígido. E rigidez numa dança cósmica, rigidez numa música, deixa a coisa impraticável. Eu preciso do quê para uma música? Eu preciso do quê para uma dança? Flexibilidade. A flexibilidade só vem com o desapego. Então, assim, apesar de eu buscar conhecimento, de eu adquirir conhecimentos, eu não construo certezas, eu não construo verdades e nem mentiras. Eu apenas permito que esse conhecimento passe por mim. Ou seja, eu sei que está ali, eu sei que existe, eu sei que há uma interpretação, uma forma de enxergar ou de entender as coisas, mas eu não me apego a isso. Eu simplesmente deixo passar. Né? O sentido da vida ele vai se desenhar mais ou menos nesse ritmo. Né? Eu percebo as coisas, mas eu não me apego. E eu estou sugerindo isso para nós com a intenção de, nesse desapego, eu não alimentar o ego. Porque assim, a própria criação, ela não é egocêntrica. A criação não é egocêntrica. Se a gente for ver a fonte, o todo, ele é expansão constante, sem apego. Ele não se prende a nada. Essa força, né, essa frequência não se prende a nada. Ela só vai criando. Não tem um destinatário. Né? Não tem um porquê. Talvez, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, mas ela só cria. Essa fonte, ela cria. O papel dela é criar. Né? E o ego, né? O egocentrismo, ele se manifesta quando alguém, em algum lugar ou de alguma forma, começa a querer organizar isso, começa a querer colocar uma ordem nisso. E colocar uma ordem nisso é necessário? Sim. É necessário porque, assim, você começa a dar formas para as coisas. E dar formas para as coisas é interessante porque aí nós estamos falando das criaturas, né? As criaturas, elas precisam de um ambiente. Então, o ego, né, ele vai se construir em várias dimensões para...
Então, em várias dimensões, esse ego, né, esse movimento de ego, né, que é uma forma sendo gerada, né, através da criação, as formas surgem. E essas formas, elas meio que utilizando essa palavra ego, né, meio que nesse movimento de ego, elas precisam de um ambiente. Então, elas constroem ambientes para elas. E ali a ordem, né, ela é sugerida para que haja um progresso, haja uma construção de algo. Só que é perigoso quando dentro dessa construção eu começo a construir certezas, porque aí eu imponho essas certezas nos demais. Eu imponho essas certezas, essas crenças, né, para cima de quem está ali comigo, dos outros egos, né? Eu vou impor isso. E aí começa a criar uma comparação, começa a criar uma disputa, e aí o sentido da vida começa a ficar perigoso, né? Perigoso, porque é muita obsessão, é muito apego, é muita... Entende? Então hoje, para mim, o sentido da vida é basicamente o exercício de desprendimento. Conhecimento sim, mas não tomar posse disso. Eu apenas conheço, entendo e solto. Conheço, entendo e solto. É isso que eu hoje procuro praticar. Me fala aí você, né? Deixa nos comentários aí como é. Então assim, se você se sentir à vontade, compartilha aí comigo. Deixa nos comentários aí qual o seu ponto de vista sobre essa reflexão. De qual é o sentido da vida para você. Eu sei que as coisas que eu falei aqui, elas são bem assim, diferentes, talvez, para muita gente seja diferente, ou talvez seja algo assim, nossa, mas o que ele quer dizer com isso? Aonde ele quer chegar com esse monte de coisa que foi levantada aí, né? Eu posso dizer que o objetivo dessa minha fala é gerar um movimento. O entendimento, ele não vem assim, numa mesma hora, num mesmo instante. O entendimento, muitas das vezes, ele leva um bocado de tempo, assim. É necessário muitos conhecimentos chegarem para que eu possa juntar as peças de um quebra-cabeça e ter uma compreensão. Eu sentir eu ter ali o sentido da coisa. Para eu ter o sentido da coisa, eu preciso de muitos conhecimentos. E como que esses conhecimentos chegam? Quando eu estou de mente aberta, quando eu me permito escutar coisas. Quando eu me permito escutar coisas, Porque o que é conhecimento? Conhecimento é informação. A informação não necessariamente ela vai ter a ver com o que eu concordo ou com o que eu discordo, sei lá. Informação é informação, é conhecimento. Aí, se vai ser bom ou ruim, isso é outra página, né? Mas o conhecimento, ele é informação. Então, quando eu me permito, quando eu me coloco num exercício de mente aberta e me permito receber informações, aos poucos, com o tempo, lá na frente, né? Lá na frente, lembra da transformação da criação, né? A informação ela vai chegando, com o tempo, aos poucos isso vai se encaixando. E nesse encaixe, eu começo a compreender as coisas. E aí eu vou tendo um sentido. Então, não é agora, aqui, já nesse instante, que tudo vai fazer sentido. Tem muita coisa que só vai começar a fazer sentido um pouco mais para frente. Eu sei que eu falei que tempo relativamente não existe. E de fato, num campo cósmico, ele não é real. Mas o tempo aqui, para nós, ele é uma referência importante. Então, se utilize disso, né? Aqui na Terra, o tempo ele é um orientador. Então, se utilize dele, né? Se utilize desse conhecimento, o tempo. E entenda que assim, não é agora, exatamente agora, que eu vou ter um sentido real, assim, a minha vida é por causa disso, disso e disso. Talvez não. Talvez vai demorar aí não sei dizer o tempo, mas cada um tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo de ir acontecendo. Talvez agora, nesse momento que você parou para prestar atenção no que eu estou falando, por mais maluco que seja, talvez agora seja um tempo de você se permitir escutar coisas que de repente você já até ouviu falar, ou até mesmo você também pensa de uma maneira parecida. E essas informações que eu estou soltando aqui, que eu estou partilhando com vocês, elas podem com o tempo se encaixar em outras coisas que ainda virão. Daí a importância de não se apegar. Não pegue o que eu estou falando aqui como uma verdade suprema. Não é. É só um dado, é só uma informação. Lá na frente ela vai se juntar com outras informações que eu ou qualquer outra pessoa vai estar soltando por aí. E você vai ir agregando. Por quê? Apesar da gente não se apegar. Por quê? Apesar da gente não se apegar, o sugerido seja não se apegar às coisas, apesar disso, nada se perde. Tudo se cria, tudo se transforma. Então todo esse conhecimento que está chegando para nós, ele vai sendo absorvido, ele vai sendo calculado, somado,
interpretado pela nossa essência, pelo nosso ser. E essa interpretação, essa codificação que vai acontecendo, eu acho que dá para usar essa palavra, ela vai nos trazendo habilidade. E com essas habilidades, nós vamos percebendo que assim, não é um acúmulo, mas é um treino, é um exercício constante, é uma dança constante. E quando você aprende a dançar, ninguém te para mais. Ninguém te para mais. Então, o conhecimento ele é necessário, mas não queira você ter o poder em cima disso, porque vai te gerar uma situação de prisão. O ego é importante, mas o exagero dele, quando eu começo a me colocar acima de tudo e de todos, porque eu sei isso, eu sei aquilo, eu acabo me aprisionando. E esse aprisionamento acontece porque eu me apego a um conhecimento, eu tomo posse desse conhecimento, eu fico ali agarrado a esse conhecimento. E isso é ruim, porque aí eu começo a impor isso. E qual é a dificuldade? Todos nós, toda essa criação, ela não foi feita para ficar presa a nada. A criação, ela para ter o seu sentido real acontecendo, ela precisa de liberdade para fluir. Aí nós vamos ter sempre uma possibilidade de expansão contínua. Essa expansão contínua, ela é interessante para todos nós, porque basicamente nós não vamos ter aquela situação de aprisionamento. O aprisionamento acontece quando eu tomo posse de alguma coisa. Quando eu tomo posse de algo, eu me aprisiono e acabo aprisionando pessoas e situações e coisas ali ao meu redor, né? E isso acaba tirando o sentido da vida, porque tira o sentido de transformação e criação constante, né? Porque o que eu vou fazer é começar a transformar, a construir coisas para o meu bel e transformar e construir coisas apenas para o meu bel prazer, se utilizando do meu conhecimento, do poder que eu tenho sobre esse conhecimento, pode dar ruim, porque vai chegar uma hora que nada mais vai me satisfazer. Esse ego ele vai estar tão ali no exercício, no egocentrismo tão grande, que nada mais vai satisfazer. Por que isso acontece? Porque eu deixei de acompanhar a fonte original. A fonte original ela está em espiral. Quando eu me aposto de alguma coisa e começo a exercitar o egocentrismo, né, o exagero, eu começo a querer fazer as coisas só a meu bel prazer, o que vai acontecer nessa situação? Eu estou colocando essa espiral, eu estou forçando ela para uma linha reta. E não dá para forçar a fonte, não dá para forçar a criação, né? O todo, não dá para forçar ele a fazer o que você quer. Isso é impraticável. Então o que vai acontecer é que vai chegar uma hora que a sua energia, a sua força, ela vai deixar de se movimentar, ela vai travar. Por quê? Porque você saiu da dança cósmica, você saiu do movimento elementar, você saiu da espiral criadora, você criou um eixo, uma linha sua. E qual é o perigo disso? Quando você começa a entrar num movimento egocêntrico, qual seria o perigo de tudo isso? É que toda a criação, ela está interligada. Tudo está interligado. Não sei se você já viu falar no efeito borboleta, né? Mas tudo gera um efeito colateral. Então, se eu forço uma linha a ficar reta, ao invés dela seguir uma espiral, que seria da fonte original, né? Seguir o movimento original, que é a espiral. Se eu forço a ficar reto da maneira que eu quero, a meu bel prazer, isso, consequentemente, em uma determinada hora, em um determinado momento existencial, vai gerar um efeito colateral nas demais forças, nas demais correntes, nas demais energias que estão acontecendo, né? E o que vai acontecer é que você, que foi o criador dessa linha reta, vai chegar uma hora que vai travar. Por quê? Não dá mais para ir além. E aí o seu sentido de vida ele vai se esvaecer, ele vai embora. E você vai entrar em crises profundas, existenciais. E por aí vai. Independente de qual seja o seu grau de entendimento das coisas. Enfim, tudo é experiência. Você precisa entender que tudo que você está vivenciando, seja bom ou ruim, te agrade ou não, é uma experiência, tem um porquê. E o porquê, basicamente, é que a criação ela não para, a transformação ela é uma constante, é um movimento que não para. Então, assim, às vezes a sua frustração ela está acontecendo com a vida porque você quer dar um jeito de deixar em linha reta uma espiral. Percebe a ideia? Se você está tentando forçar a linha, a força, a energia a ficar reta a seu bel prazer, sugiro você a para tudo. Por mais que não seja possível parar tudo, mas nesse momento, apenas respire.
Apenas perceba o que isso que você está sentindo tem para te ensinar hoje. Qual é o entendimento que pode chegar para você hoje disso que você está sentindo nesse exato momento? Seja bom ou ruim, o que isso pode te trazer de crescimento? E talvez nesse movimento, nessa indagação, você vai começar a sentir novamente essa força. Você pode começar a sentir novamente essa força espiral te trazendo uma transformação, uma criação. Nada se perde, tudo se cria. Nada se perde, tudo se cria. O que você está passando hoje é um convite a uma transformação. Para pensar nisso. Considera, talvez. Não queira entender nesse momento do que eu estou falando. Apenas se permita escutar essas palavras. Como se fossem códigos, como se fossem informações vindo. Deixa vir. Apenas preste atenção, continue prestando atenção. E se permita, aos poucos, que essas informações elas comecem a se encaixar. Entende? Porque, assim, inevitavelmente, todos nós, em algum momento da vida, a gente tenta forçar as coisas a acontecerem a nosso bel prazer, da maneira que a gente quer, da forma que a gente quer, na hora que a gente quer. Isso é inevitável. Todos nós temos um ego, todos nós temos essa força que quer as coisas do nosso jeito e tal. Todos nós temos isso. Mas o sentido da vida não está nesse ego. O sentido da vida está em perceber essa força criadora, essa espiral de transformação constante. E assim, nesse movimento, nós vamos começar a ajudar o nosso ego. Entenda o ego como um veículo, como um personagem. Nós vamos começar a ajudar o nosso ego a entrar no ritmo da dança, entrar no ritmo da música. E entrando no ritmo, ele vai começar a saber dançar, a saber curtir cada vibração, cada frequência que se apresenta. Vai ter frequência aqui, ok. Vai ter música aqui, ok, eu gosto. E vai ter música aqui, não, essa música eu não gosto. E ok, tá tudo bem também, só deixa passar. Só deixa passar. O sentido da vida é não se apegar. É simplesmente começar a perceber que tudo faz parte de uma experiência. E essa experiência tem o objetivo de criar, cada vez mais criar. Joia? É uma transformação constante de uma criação incessante, que não para. Tá certo? Fica aqui a minha reflexão. Agradeço por você ter escutado até aqui. E o que eu desejo para você é cada vez mais coisas boas, que você possa se elevar pouco a pouco, mais e mais, ao infinito e além. Tamo junto. Vamos que vamos, pra cima sempre. Forte abraço, namastê. Valeu!